Bem, amigos, acabou. Acabou o ano de 2025 para o Barcelona, né? Última partida realizada neste domingo, um jogo considerado, cara, de alta periculosidade. Fora de casa, no Estádio de la Cerâmica, a residência do Villarreal. Já fiz jogo lá nesse estádio, é complicado, alçapão. Torcida compra a ideia dos caras. O Villarreal tá bem no campeonato espanhol. O time do Marcelino é um time que gosta de jogar em transição, que é o pesadelo do Barcelona. A projeção era um jogo muito difícil e terminou 2-0 e terminou de uma forma mais fácil, até porque as coisas circunstancialmente foram se ajeitando durante a partida, especialmente com a expulsão de Renato Veiga. A gente vai falar sobre esse lance no final do primeiro tempo. O Barcelona fez 1-0 com o Rafinha e fez o segundo gol já na segunda etapa, na pressão com Lamine Yamal, 2-0 para fechar o ano de 2025. Interessante que o Barça fecha o ano civil com 169 gols marcados. Poderia ter fechado com 170 e seria a primeira vez nesta década que o Barcelona bateria essa marca, né? Mas é uma marca interessante, 169 gols marcados no ano civil de 2025. Cara, vamos ser bem direto ao ponto aqui. Eu não gostei do primeiro tempo do Barcelona. A gente sabe que o Barcelona tem problemas defensivos, tá? A gente sabe que a linha alta é um problema, a gente debate isso aqui, ora sim, ora também, enfim. Porém, uma coisa é você errar tentando fazer algo diferente, ou num último passe, verticalizando lá na frente, e aí o adversário rouba a bola, e numa trama muito bem feita, assim, numa transição, os caras conseguem pegar a tua linha adiantada e te castigam. Outra coisa é você errar de bobeira. E o Barcelona estava dando muita bobeira nesse jogo. O Pedri faz muita falta, porque o Pedri dá esse respiro, dá essa cadência, dá essa qualidade no passe. Mas o Barça estava errando passes simples, cara, no processo de construção e dando a bola pro Villarreal contra-atacar de uma forma bizarra. Né? Teve alguns passes que o Barcelona errou e em 10 minutos o Villarreal teve 3 chances, 3 oportunidades claras de gol, assim. Então, estava preocupante a partida no primeiro tempo, porque o Barça estava errando muito, criando menos do que deveria e se expondo demais de uma maneira infantil até. Né? Teve um passe do Gerard Martin numa construção de jogo, foi no pé do adversário e ele já na linha do meio campo, correndo para trás para voltar para tentar parar. Né? E o Villarreal aproveitando. E aí, quando a coisa tá difícil, e aí já virou uma máxima dessa temporada, o negócio é chamar o Rafinha, né? Se apertou, chama o Rafinha. E o Rafinha, na composição da escalação do Hans Flick, começou jogando pela esquerda, né? O Ferran mais centralizado, o Firmino atrás dele e o Lamine pela direita. E o Rafinha caiu pela direita para tentar encontrar o espaço numa jogada individual, foi para cima do marcador e conseguiu uma penalidade. Eu vi no Twitter uma repercussão de gente questionando essa penalidade. Cara, não tem jeito, assim. Movimento rápido, corte para a esquerda, a coxa do marcador do Villarreal fica e bate no Rafinha. É pênalti, não tem o que falar. O Rafinha foi lá, pegou a bola, bateu. Fez o seu 7º gol com a camisa do Barcelona na temporada. Certamente seria o mais se o Rafinha não tivesse ficado 2 meses fora, né? Mas chamou a responsabilidade do jogo. No lance seguinte, que ainda estava muito complicado para o Barcelona, ele conseguiu colocar a bola no trinco, quase que ela entra, né? Foi aqui, ó, no travessão, um balaço de fora da área, ia ser um golaço do Rafinha, chamando o jogo, correndo para tudo quanto é lado, né? O mapa de calor do Rafinha é incrível. Se você pega, ele tá auxiliando o Lamine Yamal, mas ao mesmo tempo tá no corredor central, caindo pela esquerda, dando linha de passe, finalizando, enfim. O Rafinha é o grande presente de final de ano para essa equipe do Barcelona, o retorno dele. Se a gente for comparar os números dos últimos jogos, né? O Barcelona, desde a derrota contra o Chelsea por 3-0, fez 7 jogos. Venceu os 7 jogos. Tomou apenas 6 gols. Não é coincidência. E a gente já falou sobre isso aqui, a presença do Rafinha. Mas mesmo com o gol do Barcelona, o Villarreal ainda deixava o jogo divertido, porque estava agredindo e Koundé errando. O Baldé teve uma hora que foi recuar uma bola para o João Garcia e quase fez uma lambança absurda,
né, que geraria o gol do Villarreal e seria uma grande falha do Baldé. Então, o Barcelona estava errando coisas infantis. E aí eu acho que é um fato de concentração. Tanto que a gente escuta na transmissão o Rafinha gritando com todo mundo, o De Jong gritando com todo mundo, para ver se os caras acordavam, porque o Barcelona ia tomar o gol em algum momento. E aí veio uma ajudinha do Renato Veiga, né? O Lamine vai receber a bola de costas ainda no campo de defesa. O Renato vem que nem um maluco por trás, dá o carrinho, um carrinho totalmente desnecessário por trás e acerta com as travas da chuteira o pé esquerdo do Lamine Yamal. Assim. Se fosse um pouquinho, se o Lamine não tivesse pulado um pouquinho e se fosse um pouquinho mais em cima no tornozelo, era coisa de ter quebrado o Lamine. O árbitro nem considerou, foi lá e deu o cartão vermelho direto e mandou o Renato Veiga embora. Teve ali um princípio de confusão, o Rafinha, os jogadores do Barcelona ficaram indignados e assim, se o árbitro fosse menos criterioso, ele poderia ir no VAR, ver se era amarelo, mas acho que o VAR nem chamou. Mas sinceramente, para mim aquilo é vermelho. É uma entrada, além de ser burra, né, porque era um lance de meio campo, ainda é uma entrada que o cara arrisca demais e coloca o companheiro de profissão em risco, né? E a expulsão muda tudo, porque o Villarreal não consegue se encontrar mais no final do primeiro tempo e depois no segundo tempo, basicamente, é o Barcelona com a bola tentando furar um bloqueio baixo, que não é tão bem feito assim pelo Villarreal. O Villarreal ainda tem 2 ou 3 oportunidades e aí brilha João Garcia. Tem uma que estava até impedido, que ele faz uma defesa absurda, né? A queima-roupa, ele pula e pega com o antebraço, mas depois ele faz mais 2 defesas. O Barça sofre com um jogador a mais, com um jogador a menos, sempre vai dar opção e chance para o adversário, mas a verdade é que o Barça foi tentando encontrar seus caminhos, né? O Lewandowski entrou, o Rashford entrou, achei boas as substituições do Hans Flick, o Marc Bernal também entrou no meio campo, e o Barça encontra um gol num bate-rebate, num disse-que-me-disse no meio da área, a bola sobra para o Lamine Yamal, que faz o seu 9º gol na temporada. São 19 participações em gols, né? Entre assistências e gols, são 10 assistências e 9 gols marcados, e o Lamine vai lá e comemora, tirando um pouco de sarro, né? Sacaneando a torcida do Villarreal como se estivesse assobiando, porque ele foi assobiado o jogo todo, tá sido assim toda vez que ele pega na bola, especialmente, óbvio, fora de casa, né? A torcida pega no pé do melhor jogador do outro time, um dos melhores, né? Falando de Rafinha, mas no fundo o Lamine fazer o gol também era importante, né? Para tirar um pouco dessa pressão dele, e eu acho que o Lamine precisa em 2026 ativar o modo Lamine Yamal que ativou na reta final da temporada passada, né? Ainda não estamos vendo o melhor Lamine Yamal, hoje foi bem, participou de lances capitais, esse da expulsão, participou também de outras jogadas, deixou os adversários no chão em alguns momentos. Ainda não é o Lamine que a gente acha que vai aparecer agora na virada, né? O gol do Rafinha também foi importante para ele, porque foi logo na sequência de tudo que aconteceu na premiação do The Best. O Rafinha ficou fora da seleção do FIFPro, o Hans Flick soltou os cachorros na coletiva antes do jogo, né? E com toda razão, chamou de piada a premiação, como é que o Rafinha fica fora dos 11 melhores do ano. E mais uma vez a dupla funcionando, Rafinha e Lamine Yamal. A comemoração deles tem muito estilo, tá? Tem muita aura a comemoração dos dois juntos. Aquelas que eles se dão as mãos e fazem o toque especial lá e colocam para cima, enfim. De fato, o Barcelona vence um jogo importante, engata a 7ª vitória seguida, porque agora tem 4 pontos de vantagem para cima do Real Madrid, termina o ano dessa forma, e na virada do ano já tem Supercopa, já tem Atlético de Bilbao, e outros compromissos também importantes para a Liga dos Campeões, porque precisa vencer o Slavia e precisa vencer o Copenhague ainda no mês de janeiro. Mas eu acho que o Barça fecha o ano de uma forma positiva, tá? Fazendo aqui um balanço do que foi essa temporada, né? sem pegar a reta final da temporada passada, porque aí realmente foi um ano muito, muito especial para o Barcelona, com os títulos e tal, com as vitórias para cima do Real Madrid, chegando em semifinal de Champions, quase chegando numa final de Liga dos Campeões e tal. Mas pegando essa temporada, houve ali um momento de instabilidade que eu acho que o Barcelona está superando. Os números dizem, não só na questão defensiva, mas também na sequência de vitórias, e eu acho que o Barcelona está engatando a marcha. Vamos ver se
nessa virada e no mercado de inverno, o Barça consegue corrigir uma outra posição. Talvez um zagueiro seja o mais importante nesse momento, mas de fato, eu acho que o Barcelona mudou uma chavinha aí, especialmente com o Rafinha voltando. A equipe está se encontrando cada vez mais. O Pedri também voltando agora no próximo ano vai ser fundamental. Uma pena a lesão do Christensen, né? Vai ficar de fora praticamente toda a temporada, previsão de 4 meses, ruptura parcial de ligamento, joelho, sempre complicado, mas o Barça tem uma projeção para 2026 interessante. Termina bem o ano de 2025. Meus caros, grande abraço para vocês. Voltaremos a falar do Barcelona mais vezes aqui, não se preocupem, tá bom? Tchau.